Você sabe identificar se uma pessoa é tóxica? Olá, como vai você? Muito obrigada pela sua presença aqui hoje neste vídeo no programa Doutora Beth Esclarece. Hoje nós vamos responder a pergunta do Mauro e ele diz o seguinte: doutora, sou dependente emocional. Atualmente tenho saído com uma pessoa que aparentemente era muito legal. Me envolvi com ela, mas ando meio desconfortável e estou na dúvida se devo ou não continuar. Como saber se uma pessoa é tóxica? Mas antes de responder a pergunta dele, eu queria te pedir uma grande gentileza. Você já se inscreveu nesse canal? Se você gosta do assunto relacionamentos complicados, dependência emocional, codependência e autodesenvolvimento, autoconhecimento, esse é um canal para você. Então vai lá, se inscreva e se quiser me ajudar a fazer esse canal crescer, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e dê o seu like, porque eu trouxe hoje um assunto bem importante. Voltando então à pergunta do Mauro, vamos lá. Como é que a gente identifica, né? Bom, primeiro assim, gente, ninguém merece um rótulo, né? Rótulo é uma coisa que a gente chama inclusive de um pensamento irracional a respeito de alguém. A gente chama de distorção cognitiva, esse é o nome técnico, tá? De pensamentos irracionais. Ninguém merece um rótulo, porque a pessoa é muito mais do que um rótulo, né? Quando você rotula alguém, é como se você estivesse diminuindo a pessoa a uma coisa, né, uma característica, mesmo que ela tenha aquela característica uma boa parte do tempo, mas é alguma coisa que é desrespeitosa. Portanto, não vamos dizer aqui que uma pessoa é tóxica, mas existem pessoas com comportamentos, com funcionamento tóxico. Isso com certeza existe. E pode ser que essa pessoa não seja tóxica com todo mundo, mas tem gente que tem uma tendência tóxica. Então, vamos ver como é que você consegue reconhecer que está como uma pessoa tóxica. Algumas coisas você até já sabe, tenho certeza. Vamos ver aqui várias questões relativas a isso para você dominar esse assunto e não se deixar mais intoxicar por as pessoas. Para a gente perceber se está do lado de uma pessoa que funciona de forma tóxica, a gente precisa se observar a gente. Por isso, as 12 características que eu vou colocar agora daqui para frente até o final do vídeo representam como nós reagimos quando estamos ao lado de uma pessoa tóxica. Pode ser um parceiro convivendo com ele, pode ser um amigo, pode ser alguém do trabalho. De qualquer modo, eu vou falar das nossas reações, porque se você se observar, você talvez consiga perceber o momento em que você está sendo sugado ou sendo, de alguma maneira, explorado emocionalmente por uma pessoa que funciona de maneira tóxica. Então, quer ver um exemplo? Cansaço. Pensa numa pessoa X lá. Você, quando está com uma pessoa, você fica esgotado, sente que a sua energia se vai, é como se a pessoa fosse um aspirador de energia. Você sente como se você fosse uma laranja chupada quando você termina essa interação com essa pessoa? Mau sinal. Por exemplo, pessoas que fazem isso são aquelas pessoas que a gente chama que são chatas, né? Aquela pessoa que fica falando de um assunto que não interessa e a pessoa não se toca, que você não tá nem um pouco afim de continuar falando daquilo, ela continua, vai indo falando daquilo. Ou uma pessoa que fica contando problemas, né? Aquelas coisas, né? Uma segunda característica é que você começa a ficar estressado, ou você fica tenso, ansioso, ou começa até falta de ar com uma pessoa. Você se sente pressionado por ela. Isso acontece bastante num relacionamento onde existe uma dominação, um que domina o outro. E principalmente quando existe uma dominação pelo desrespeito, uma dominação pelo abuso. Perto daquela pessoa, a gente tende a ficar tenso, né? E fica ansioso, parece que não consegue relaxar. Essa parte começa a ficar toda dolorida. Então tem uma pressão sobre a gente e essa pressão, mesmo que você esteja um pouco familiarizado com ela, ela está sempre presente e causando mal-estar e estresse. Terceira característica, quando você se sente com vergonha ou inadequado diante da pessoa. Também pode acontecer quando existe uma diferença de você estar aqui, essa pessoa está aqui, mas não por uma questão de abuso, e sim por uma questão de hierarquia ou de uma condição social diferente. E dependendo da pessoa, você se sente pouco espontâneo, você não tem facilidade de dar a sua opinião, de ser você mesmo, de falar de uma maneira tranquila. Você se sente assim meio preso, né? Você fica com receio, por exemplo, de falar alguma coisa e ter uma má repercussão, a pessoa olhar aquilo com maus olhos, ser mal interpretado. Ou
de falar uma coisa e as pessoas acharem que aquilo lá não é relevante, que é uma besteira. É claro, quando eu falo isso, pode ser que o problema seja da gente, mas também pode ser que tenha alguém atuando de uma maneira um pouco superior, se colocando com uma certa arrogância, e aí a gente se sente um pouco constrangido na presença dessa pessoa. A quarta característica é a contrariedade. Você se sente contrariado, se sente irritado, uma sensação de ir contra os seus próprios princípios. Você está com aquela pessoa, mas parece que você está indo, fazendo coisas contra as suas convicções, aquilo que você acredita, aquilo que você quer. Parece que você não tem espaço para se expressar e ser quem você é. Por quê? Porque a pessoa talvez tenha uma visão muito crítica das coisas ou crítica de você. Qualquer coisa que você faz, a pessoa já critica ou ela já se torna agressiva, desrespeitosa. Isso pode então causar no outro uma irritação. Isso acontece muito quando a pessoa também é dominada. Geralmente acontece esse jogo de poder e a quem está dominado se sente assim, eu tenho que fazer aquilo que eu não quero, então eu me sinto presa naquela circunstância. Uma quinta característica é o negativismo. Certamente você já ficou ao lado de uma pessoa pessimista, que só fala coisa negativa, olha para o futuro como tendo uma nuvem negra aqui, né, na cabeça. Parece que a pessoa não consegue olhar nada pelo lado positivo, ela só vê, parece que ela seleciona no quadro geral que está acontecendo só aquelas partes negativas para poder se embasar, para poder conversar, para poder falar. Ou as pessoas que estão sempre doentes, só fala de doença, só fala do passado com aquela nostalgia, no meu tempo, hoje não é mais como era no meu tempo. Pessoas que estão infelizes, às vezes são pessoas invejosas, tá? Mas nem sempre, ok? Mas de qualquer modo isso é bem contagioso, né? Você ficar muito tempo perto de uma pessoa negativista, reclamando, falando só de sofrimento, só de dor, só de coisas ruins, daqui a pouco você começa a perceber que a tua energia vai abaixando e você vai ficando também triste ou vai ficando um pouco negativo, né, na sua maneira de olhar. A sexta característica é a revolta, é você se sentir injustiçado. Às vezes você quer que aquela pessoa seja diferente, você fica revoltado porque ela podia mudar, na sua cabeça ela poderia mudar, e aí você fica revoltado, por que ela não muda, por que ela é daquele jeito? Quer ver um detalhe interessante que eu já tive bastante? É assim, eu tinha muita dificuldade de ficar perto de uma pessoa que ficava na posição de vítima. Isso me deixava revoltada. Então eu ficava tentando mudar a pessoa. Isso anos atrás, gente. Agora não, né? Claro que não. Mas assim, eu ficava tentando mudar a pessoa e ela não queria mudar, não queria sair daquele papel de vítima. Aquilo me revoltava e eu achava assim, que era injusto comigo. Porque, isso é um ponto importante da injustiça. Porque muitas vezes a pessoa entra no lugar de vítima e culpa você por tudo que acontece com ela. Então, é horrível, né? Dá uma agonia, porque você quer mostrar para a pessoa, tentar argumentar com ela e dizer que não, peraí, eu não sou responsável pelo teu mal-estar, e aí a pessoa tem aquela posição fixa e não sai daquilo de vítima. Outra característica que você pode perceber em você mesmo é assim, eu fico perturbada, né? Eu perco o controle emocional com aquela pessoa. Então tem gente que... Eu me lembrei agora de uma situação muito engraçada. Eu lembro uma vez eu fui falar com um profissional no escritório para fazer um certo serviço que eu precisava que ele fizesse. Gente, nunca vi uma pessoa mais prolixa na minha vida. Eu tenho uma tendência a ser mais objetiva. Tudo bem, às vezes dou umas enroladinhas, vocês sabem, né? Mas tenho uma tendência a ser mais objetiva. Então, gente muito prolixa, eu tenho dificuldade, eu começo a ficar perturbada, começo a ficar agoniada, parece que aquilo vai me tirando do meu centro. É óbvio que é eu que deixo, né? Não adianta pôr a culpa a ninguém, certo? Mas assim, eu fico perturbada com pessoas muito prolixas, pessoas começam a falar, e dá uma volta no quarteirão, depois ela fala mais isso, aí, não, porque ela lembra de outra coisa e nunca chega no ponto, sabe? Demora para chegar no ponto, nossa... Eu fico perturbada. Atualmente já melhorou muito, graças a Deus, né? E é um esforço da gente também. Mas eu também atuo diferente. Quando tem uma pessoa assim, a minha tendência é ir ajudando a pessoa a chegar logo no que ela quer falar. Eu também não tenho esse tempo para perder, não, gente. Bom, e não estou falando de consultório, claro, né? Consultório é outra história. A pessoa tem direito de ser quem ela quiser no consultório, não é isso, tá? Bom, oitava característica, desrespeito.
O outro não respeita as suas ideias, opiniões, sentimentos, a pessoa tem falta de educação, né, perto de você, ela não tem consideração, ela insulta, humilha, quer dizer, abuso puro, certo? Então isso, claro, que você se sente desrespeitado, você se sente invadido, você se sente agredido, e é óbvio que isso significa que você está com uma pessoa que está funcionando de maneira bem tóxica. A nona característica, gente, você se sente usado, enganado por alguém. Então uma pessoa montou todo um jogo lá, uma estratégia e uma manipulação e você caiu na teia. Então você se sente horrível, né? Você fala, meu, como assim, né? Ou essa pessoa também pode fazer ameaças diretas ou indiretas e chantagens. Então, são pessoas que querem obter vantagem de qualquer jeito, muitas vezes em cima da gente. Então elas falam às vezes claramente, sei lá, às vezes um chefe que fala no trabalho, né? Se fosse você eu prestaria mais atenção, porque tem muita gente querendo a sua vaga. Difícil, né, de lidar com essas coisas, não é? Então você se sente, né, assim, ameaçado, mas e não é à toa que se sente ameaçado, claro. Uma 10ª característica que você pode sentir com alguém assim é medo, insegurança, né? Por exemplo, medo de violência, medo de abandono, medo de perder aquela pessoa e se sentir solitário. Então, às vezes a pessoa faz todo um jogo, sabe, gente que fica com você, mas de uma maneira instável, às vezes some, depois desaparece de novo, some, aparece, então você começa a se sentir com aquela agonia, com aquele medo de abandono, medo de não dar certo o relacionamento e de você ficar sozinho de novo. Quando você começa a sentir medo e insegurança com alguém, precisa dar uma olhada para isso. É óbvio que pode ser tudo um problema seu, não tem nada a ver com o outro, mas pode ser que o outro esteja funcionando de uma maneira que reforça teu medo ou que desperta os seus pensamentos que te levam a ter medo. O 11º é a culpa. Às vezes a pessoa lhe culpabiliza por algumas coisas que acontecem, ou ela lhe critica nos seus pontos fracos. Então você, por exemplo, não prestou muita atenção quando ela falou uma coisa lá que ela considera importante, ela estava te contando um problema, você não prestou muita atenção, e aí ela fala, pô, você não me escuta, contei, você não está nem aí, e você se sente culpado, né? Putz, não é verdade, ou não. Então assim, veja, dependendo da situação, isso pode ser recorrente. Se uma pessoa faz isso com frequência, significa que já é um certo jogo. Ela está usando, né? Ela está querendo que você se sinta culpado mesmo. Às vezes para ter alguns benefícios, algumas vantagens com isso. Precisa prestar bem atenção de onde vem isso. E a 12ª característica é você se sentir confuso, perdido de você mesmo. E o que te leva muitas vezes a ficar cada vez mais dependente emocional do outro. Algumas pessoas atuam, por exemplo, o narcisista, né? Ele atua muito bem assim, ele faz um jogo tão pesado que você vai se perdendo, você vai saindo do seu centro, vai perdendo o seu eixo que é a sua coluna vertebral, né? Então você vai ficando com medo de perder aquela pessoa, aí você começa a vestir a pele dele, não é? Então você começa a fazer só o que ele quer, só o que ele gosta, para você não perdê-lo, e aí você vai ficando cada vez mais distanciado e perdido de você mesmo. Então assim, eu atendo muitas pessoas que chegam no consultório, não sabem quem são, não sabem o que gostam, não sabem o que é bom para elas, não sabem para onde vão, não sabem o que decidir, de tão perdidas que estão consigo mesma. Porque alguns relacionamentos como esses, por exemplo, são muito viciantes. A pessoa fica fazendo tudo pelo outro. O negócio dela é, eu quero manter essa pessoa de qualquer modo. E aí o que acontece com isso? Ela vai até deixando de cuidar dela mesma, deixando de tomar conta de outras áreas da vida dela. E com isso vai se despersonalizando, mergulhando num poço complicado de manipulação do outro. Preciso reforçar, claro, que tudo isso que eu falei, todas as características, pode ser que seja um aspecto meu, que o outro não tenha nada a ver com isso, mas pode ser que seja do outro. Então, como estamos falando aqui de como identificar uma pessoa tóxica, quando você perceber qualquer uma desses sintomas ou dessas coisas que eu falei aqui, para analisar. Opa! Isso aqui é meu só? Ou isso tem a ver com o outro? E essa pessoa está sendo tóxica aqui comigo nesse momento ou nesta convivência? E claro, gente, o que você faz quando você identifica que uma pessoa é tóxica? Por favor, né?
faça um trabalho com você mesmo para ou você não deixar essa toxicidade entrar em você, ou você se afastar dessa pessoa. Pelo menos enquanto o funcionamento dela for assim, tão tóxico. Espero que você tenha gostado dessa resposta ao Mauro. E se você gostou, eu peço que você dê aquele seu like carinhoso. Eu peço que você compartilhe esse vídeo, porque tem muita gente convivendo com pessoas que têm esse funcionamento tóxico, não faz nada e fica ali sofrendo, sofrendo e sofrendo. E deixe também seus comentários. Se tem alguém tóxico perto de você, alguém que funciona dessa maneira, você tem situações assim e você não sabe o que fazer com isso, conta pra gente, vamos conversar a respeito. Quem sabe o seu comentário pode se tornar um próximo vídeo. Cuide muito bem de você, tenha uma boa semana. Tchau, tchau.